Olá, queridos! Você lembra quando Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra porque seu sobrinho Ló estava lá? No diálogo com Abraão, Deus afirmou que se tivesse 10 íntegros naquele lugar, ele não o destruiria por amor dos 10. Pois bem, nesse capítulo o Senhor procura por pelo menos um homem íntegro. Vamos conferir? Deus expôs a corrupção da cidade de Jerusalém e Jeremias se pôs a procurar naquela cidade por um homem íntegro que buscasse a verdade. Se ao menos um pudesse ser encontrado, Deus suspenderia o julgamento. Pode ser que essa declaração tenha sido uma hipérbole, ou seja, um exagero literário para mostrar um ponto importante. Mas é possível também que isso tenha sido literalmente verdade. Jeremias pôde encontrar muitas pessoas religiosas em Jerusalém, muitas que até jurariam pelo Senhor. No entanto, ele não conseguia encontrar um justo. Jeremias então orou com um senso de espanto pela dureza e teimosia do coração que havia entre o povo de Deus. Apesar de tudo que ainda suportariam, eles se recusavam a retornar para Yahvé. Então ele considerou que talvez fosse porque eles eram apenas pobres e insensatos que não conheciam o caminho do Senhor. Por isso, pensou em apelar para os grandes homens, os nobres e líderes de Jerusalém. Quem sabe poderia ser encontrado um homem justo entre eles. Mas a busca de Jeremias entre os grandes homens de Jerusalém terminou em decepção. Mesmo com todo o seu conhecimento, eles também haviam se rebelado contra o Senhor. Portanto, para o povo rebelde, só restava arcar com as consequências dos seus pecados. A maioria dos comentaristas vê o lobo, o leão e o leopardo descritos aqui como imagens do exército dos invasores. No entanto, é bem possível que Jeremias tenha retratado a invasão real de animais selvagens em Jerusalém e nas outras cidades de Judá. Deus havia dito que isso aconteceria se eles desobedecessem às suas leis. Também enviarei entre vós feras selvagens, que vos roubarão os vossos filhos, destruirão os vossos rebanhos e vos farão poucos em número. O pecado de Judá envolvia ingratidão diante de tantos benefícios que Deus havia feito por eles, e principalmente por causa da idolatria. As nações idólatras de Canaã conduziam uma adoração incrivelmente imoral. Para aqueles homens, ter relações com as prostitutas do templo era uma maneira de garantir que Baal lhes daria uma colheita farta. Então, quando o Senhor reteve as chuvas como uma advertência para o seu povo, eles se voltaram para os ídolos pagãos em busca de ajuda. O rei de Judá, Josias, havia se livrado das prostitutas cultuais, mas elas encontraram outras formas de satisfazer os desejos que haviam estimulado nos homens de Judá. Assim como na nossa sociedade de hoje, as pessoas cultuavam o sexo e não viam nada de errado no que estavam fazendo. Como podemos ver, Jeremias não encontrou homens justos e íntegros, mas encontrou uma grande quantidade de rebeldes espirituais. Judá era uma nação que merecia ser julgada. Uma vez que o povo não creu na palavra de Deus, deu as costas para ele e tomou seu próprio rumo, Deus permitiu que sua vinha fosse devastada. Porém, não por completo. Deus preservaria um remanescente. Os falsos profetas cometeram um pecado sério e grave, mentindo em nome do Senhor. Eles eram como vento, um movimento sem consistência. Suas palavras proféticas eram deles mesmos e não da parte do Senhor. Em contraste com os profetas do vento, Deus faria de Jeremias um profeta de fogo. Como um verdadeiro profeta, suas palavras teriam consistência, mas não seria uma mensagem agradável como as dos falsos profetas. Ele anunciaria o julgamento de Deus sobre a nação. Deus enviaria um exército poderoso e invencível contra Judá e Jerusalém, o que mais tarde se cumpriu com a invasão dos babilônios sob o comando de Nabucodonosor.
A explicação para o julgamento de Judá era básica e sensata. O povo de Judá e Jerusalém passaram a servir aos deuses estrangeiros e agora Deus os enviaria para servir ao povo dos deuses estrangeiros. Porém, ele repete a promessa feita no versículo 10 de que não destruiria a nação totalmente, mas que um remanescente seria poupado. Esse remanescente voltaria depois de 70 anos, reconstruiria a nação de Judá e dali nasceria o Messias, Jesus Cristo, o Salvador. Por meio de Jeremias, Deus expôs a tolice espiritual e moral da nação de Judá ao resistir e rejeitar Yahvé. Ele usou a ilustração da areia que Deus colocou como limite do mar. E a analogia é clara. Se o oceano não podia ultrapassar seu limite, logo a rebelião da nação de Judá também encontraria o seu limite. Aquele povo aprenderia uma lição que a natureza ensina claramente. É tolice lutar contra Deus. É interessante como Deus escolheu deter o avanço das poderosas ondas por uma barreira de grãos de areia. Há muitas ilustrações disso na história da igreja. O orgulho do perseguidor foi detido pelas orações e lágrimas de homens, mulheres e crianças que não tinham mais forças em si mesmos do que um banco de grãos de areia, mas que conseguiram deter o poder dos seus inimigos. Deus deixou claro que as bênçãos da chuva e da colheita haviam sido retidas por causa das iniquidades e dos pecados do povo, além da falta de arrependimento. Ao usar a imagem de um caçador de pássaros, é possível que Jeremias tivesse em mente a captura de pessoas para serem escravizadas. Em vez de usar suas posições de poder e influência para fazer o bem, os homens ímpios de Judá alcançavam crédito, poder e riqueza às custas da exploração dos fracos e necessitados. Assim, os ricos ficavam mais ricos enquanto os pobres definhavam. Sua prosperidade não era da bênção de Deus, era o resultado da sua própria ambição e empreendimento pecaminosos e, portanto, atraía o julgamento de Deus. Deus disse ainda: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. São palavras fortes, introduzindo algo que era realmente horrível aos olhos de Deus. Os profetas eram mentirosos e a popularidade deles era a última evidência da decadência nacional. E os sacerdotes não ficavam atrás. Sua autoridade e liderança eram puramente humanas e não divina. E o pior de tudo é que o povo de Judá estava perfeitamente feliz em ter os falsos profetas e uma liderança corrupta. O povo estava satisfeito com esse estado de coisas porque lhes era permitido continuar em seus pecados, sem nenhuma restrição. Profetas, sacerdotes e as pessoas estavam unidos em seu pecado e não havia outra alternativa a não ser o julgamento. O capítulo termina com uma pergunta de Yahvé: porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Isso nos lembra a advertência de Provérbios: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é o caminho de morte. Esse capítulo deve nos levar a olhar para o nosso Brasil e a interceder por ele. Oremos por arrependimento pessoal e comunitário, pedindo a Deus para revelar áreas de pecado a serem tratadas e nos levar à retidão. Vamos pedir ao Senhor coragem para defender a verdade e a justiça nesse mundo que sempre se opõe aos princípios de Deus. Oremos para que o Brasil se volte para Deus e busque a sua orientação e a sua misericórdia, e que nós tenhamos corações rápidos e humildes em responder à sua correção. E não podemos esquecer de agradecer ao Senhor por sua grande paciência e grande misericórdia para conosco, os brasileiros. E no capítulo de amanhã, nós vamos ver uma narrativa que expressa a dor de um Deus cujos filhos se desviaram muito do seu caminho e se recusam a voltar, mesmo diante do grande perigo que se aproxima. Podemos aprender muito com esse episódio, então não perca o nosso encontro de amanhã aqui no canal Bendito. Até lá!